Paz de Cristo, irmãos. Então agora vamos para a oitava parte do nosso estudo, que vai ser o reino proclamado. Mas antes de a gente entrar propriamente no oitavo ponto, eu vou só lembrar o sétimo ponto que a gente viu, que é o reino presente, quando Cristo então ele vem cumprir tudo aquilo que tinha sido profetizado e falado a respeito dele no Antigo Testamento. Então ele vem, ele morre, ressuscita, e aí aquele padrão que a gente vem vendo desde o começo lá da criação, então um povo num lugar que Deus estabeleceu, sob a autoridade sob uma autoridade de Deus, a gente vê que em Cristo, então, o povo está em Cristo. Cristo é o verdadeiro Israel, ele é o cabeça do verdadeiro povo de Deus. O lugar de habitação é Cristo, ele é o verdadeiro templo. A autoridade, a autoridade e o reino é Cristo é o verdadeiro rei e a autoridade é na nova aliança no seu sangue. Então a gente vê que tudo convergiu em Cristo, certo? E agora então a gente vai entrar no oitavo ponto, que é o reino proclamado. O reino proclamado, a gente vai ver então a parte ali de Atos se desenvolvendo, um pouquinho sobre Atos e as cartas ali de Paulo, de Pedro, de João. Esse é o período da transição das alianças. Porque pensa bem, quando Cristo veio, eles tinham toda aquela bagagem do Antigo Testamento de sacrifícios. Então eles tinham aquela ideia, aquilo era a ideia formada na cabeça do povo. E quando Cristo morre e ressuscita, ainda não estava muito claro para eles como que ia funcionar, então eles não precisavam mais fazer os sacrifícios, eles não precisavam mais todos aqueles rituais da antiga aliança, do sumo sacerdote, que tinha o sumo sacerdote que tinha que intervir pelo povo. Então estava nesse período de transição, e aqui a gente vai ver principalmente Paulo explicando isso para as igrejas, como que isso funcionava na carta aos Romanos, Hebreus, a gente vê muito disso, então ele vai estar explicando essas coisas, esse período de transição das alianças, certo? E a gente vê também que o reino de Deus veio entre nós e Cristo trouxe ele, mas a gente vê que esse reino ainda não está presente em sua plenitude, porque a gente ainda tem morte, a gente ainda tem dor, a gente ainda tem medo. Então é um reino que ele já está aqui presente entre nós. Cristo veio e estabeleceu o seu reino, mas ele ainda não está na sua plenitude, certo? E esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo são o que é chamado na Bíblia então dos últimos dias. Esses últimos dias que é esse período de transição das alianças, esses 2000 anos que o Evangelho vai ser pregado para a igreja, certo? Para o Israel da promessa. Então a gente pode ver então, mas por que então que Cristo não voltou ainda? Por que ele não volta logo? Então a gente vê também desde o início, desde lá do início da criação, a gente vê que ele estabeleceu tempos determinados para certas coisas. Para o seu plano tem um tempo determinado para acontecer. E a gente vê nas festas, a gente vê muito isso, o tempo determinado de Deus, certo? As festas, na verdade, lá quando está traduzido as festas solenes, é a palavra em hebraico moed, que significa o tempo determinado. Então tem tempos determinados para isso acontecer e a gente ainda não chegou nesse tempo, mas a gente está bem próximo pelos acontecimentos que a gente vê e até pela contagem de tempo bíblica a respeito de todos os eventos, a gente vê que esse tempo já está chegando, ele está muito próximo então da segunda vinda do retorno de Cristo, certo? E nessa linha do tempo que a gente está vendo aqui do reino proclamado, então o Espírito Santo foi derramado, certo? E isso entre o quarto e o quinto dia, quarto e o quinto milênio da criação, certo? E durante esses 2000 anos é o trabalho que o Espírito Santo vai estar fazendo. E então a gente vai poder entrar no sétimo dia, que é o descanso de Deus, que também é Cristo, que a gente pode ver lá em Hebreus 4. Então tudo isso foi se desenvolvendo aqui nesse oitavo ponto, que é o reino proclamado. Então Paulo e os outros apóstolos desenvolvendo essa nova, como que eu posso dizer, esse período de transição, né? Essa nova ideia para colocar no coração, que o Espírito Santo ia colocar no nosso coração,
que aquelas coisas da antiga aliança, todo o sacrifício e todas aquelas coisas, elas não eram mais necessárias, que Cristo tinha cumprido tudo isso, certo? E a gente vai ver, por exemplo, que Deus lá na Torre de Babel, então ele separou as línguas, certo? Ele separou as nações. E a gente vê durante esse período do reino proclamado que Deus vai estar restaurando todas aquelas coisas. Então ele separou as nações e as línguas. Só que com o derramar do Espírito Santo lá em Atos 2, pessoas de todas as línguas conseguiram ouvir e entender o que os discípulos estavam falando, certo? Então a gente vê uma restauração. Foi dividido as línguas e as nações, mas através do Espírito Santo e da obra de Cristo na cruz, todas as nações seriam um só povo de novo. Então Israel e Judá, certo? Judeus e gentios como um só povo de novo, restaurando toda aquela separação que tinha acontecido. Outro paralelo que a gente vê, que lá no Sinai, no episódio do bezerro de ouro, a gente vê que teve 3 mil homens que são mortos por sua idolatria. E a gente vê que no Pentecoste, 3 mil homens são adicionados à Igreja de Cristo. Então a gente vê que a restauração que está acontecendo, das coisas que tinham sido separadas no Antigo Testamento, estão sendo restauradas agora nesse período do reino proclamado, certo? Então, Jesus ele explica pra gente sobre um novo nascimento, certo? Que a gente teria que nascer de novo, renascer no Espírito, certo? E Paulo nos diz que se a gente não tem o Espírito, então a gente não está em Cristo, a gente não permanece em Cristo. Então todo cristão que morreu para si e renasceu, ressuscitou com Cristo, e agora não vive para si mesmo, mas vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ele tem o Espírito Santo. E esse é um cristão verdadeiro, está em Cristo, que é o Israel da promessa. Certo? E após esse nascer de novo, então, o Espírito ele nos capacita a servir a Cristo. É lógico que isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, é um processo de santificação que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. E cada um vai ter o seu tempo, vai ter uma manifestação de um dom, de algo diferente. Uns para servirem, outros para ensinarem, outros para pastorearem, etc. É isso que Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 12. E o Espírito Santo ele trabalha em nós, então, como eu disse, ele traz santificação, né? Ele é responsável por colocar a lei no nosso coração e por nos afastar dos desejos da carne. Então, aquela luta das obras da carne com os frutos do Espírito, é o Espírito Santo que está trabalhando na nossa santificação, trabalhando na nossa vida, certo? A partir do momento que a gente aceita a Cristo, né? Reconhece que nós precisamos dele, que sem ele nós estaremos na morte, então a gente morre para o nosso próprio eu e ressuscita com Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos e tem a chave do Hades e do inferno. Então é por isso que a gente agora não está mais preso à morte, a gente já ressuscitou com Cristo e a gente vai ser glorificado ou ressuscitado com ele na sua volta. Então, o reino proclamado, a oitava parte do estudo, é basicamente isso. Esse período de transição das alianças, da restauração de todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento e que agora é uma nova etapa, né? Uma transição para as coisas que convergeram, tudo que convergiu em Cristo. Ele cumpriu todas as coisas e nós temos que estar nele, Então, pelo padrão do reino proclamado, deixa eu colocar aqui o slide. Então aqui, pelo padrão agora do reino proclamado, lembra que tinha o povo no lugar que Deus escolheu, sob a autoridade, né? Então, o povo de Deus agora, então, é a igreja, que é o verdadeiro Israel. É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo e a igreja é o verdadeiro Israel, o Israel da promessa. Esse é o povo de Deus. O lugar de habitação, então, é em Cristo, que ele é o verdadeiro templo. É parecido com o do reino presente. Sob a autoridade e obediência, então, através do Espírito Santo que nos santifica, né? O Espírito Santo, o sangue de Cristo estabeleceu a nova aliança, e na nova aliança o Espírito Santo está escrevendo ali nos nossos corações, então a gente está sob essa autoridade. E o rei, que é Cristo mesmo, que ele é o verdadeiro rei. Então o reino proclamado, ele é bem simples, foi um resumo, né? Então acho que deu para entender essa parte dessa transição da aliança.
e como ficou aqui agora o padrão do reino que a gente veio vendo desde a primeira parte do estudo, que é lá na criação. E agora a gente vai entrar então na próxima parte do estudo, a gente vai estar vendo o nono ponto, que vai ser o reino perfeito, então, que é então quando Cristo retorna e estabelece o seu reino, e aí sim não vai haver mais dor, mais mentira, até que no final do milênio ele vai destruir a morte, que é o último inimigo, e o reino perfeito vai ficar estabelecido então. Então é isso, irmãos, essa foi a oitava parte do estudo, vai faltar só mais uma agora para a gente terminar, que vai ser o reino perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Muito obrigado.